escolares. E resolvemos fazer uma festa, e resolvemos fazer qualquer coisa relacionada com as bibliotecas, livros, e que vocês também pudessem gostar. Então, conversámos com a Fundação Maria Dias Ferreira. Vocês já ouviram falar na Fundação Maria Dias Ferreira? Sim. Alguém sabe dizer algum motivo porque conhecem a Fundação? O que é que a Fundação faz? Bom, uma das coisas que a Fundação faz e que fez agora com as bibliotecas das nossas escolas foi publicar uma coleção de 4 livros, que são estes que aqui estão. E todos estes livros têm a particularidade, e por isso é que é uma coleção, porque todos eles fazem parte de um conjunto de livros que vão contar lendas do concelho de Ferreira dos Vezes. Eu penso que vocês já sabem o que são lendas, naturalmente, e há muitas lendas aqui no concelho de Ferreira dos Vezes. E a Fundação Maria Dias Ferreira convidou escritores a contarem essas lendas a jeito de histórias aos mais pequeninos. Então, hoje temos aqui a escritora Ana Olmo, que teve a seu cargo a tarefa de contar uma das lendas, a lenda do Arado de Ouro, que é a lenda. Quem é que aqui é de Ferreira? Ferreira, da Vila. Então, e quem é que aqui já foi à festa do São Pedro de Castro, em maio? E tomar banho ao rio, no verão. Então, quando vocês vão para a Castanheira, para o rio, vocês passam num sítio onde se avista, bem, ali não se avista assim muito bem, mas vocês sabem uma capela que fica no cimo do monte, virada assim para o rio. E chama-se a Capela de São Pedro de Castro. E de alguma maneira, e a Ana vai-vos explicar melhor do que eu, há uma lenda lá desse sítio, e dessa lenda resultou uma história que a Ana, professora numa escola de Lisboa e também escritora de muitos livros para meninas da vossa idade, vos vai contar. Está bem? Então, bom dia. Bom dia. Vocês são alunos do 4º ano? Sim. Muito bem. E então, já trabalharam este ano alguma lenda ou não? Sim. Que lenda é que vocês já trabalharam? A lenda de Dornas. A lenda de Dornas. Muito bem. Então toda a gente sabe o que é uma lenda já? Sim. Pronto. Então já vamos chegar aí à parte daquilo que vocês sabem sobre as lendas. Eu se calhar vou voltar um bocadinho atrás no tempo. Para vos dizer que a palavra lenda é uma palavra que também existe há muito tempo. E existe há tanto tempo que quando começou a ser utilizada, a palavra não começou logo a ser utilizada como lenda. Quer dizer, em português sim, mas vem de uma palavra latina. Já ouviram falar do latim? Sim. O latim foi a língua que deu origem ao português. Sabiam disso? E a palavra latina que deu origem à palavra lenda é uma palavra que vocês também conhecem, também faz parte do nosso vocabulário em português, mas que é uma palavra um bocadinho diferente e que foi mudando de significado, que é a palavra legenda. Conhecem esta palavra, não conhecem? Só que em latim, esta palavra foi a palavra latina que deu origem à nossa palavra lenda e que tinha como significado o que deve ser dito. Pronto, eu vou por aqui, bem bonito, e que significava o que deve ser dito. Antigamente, quando as lendas começaram a existir como histórias, tinham um objetivo diferente. Nós já vamos falar do que é que elas têm, qual é o objetivo que elas têm hoje em dia e por isso é que vocês as trabalham e as conhecem. Mas antigamente as lendas eram histórias sobre as vidas dos santos. Os santos eram pessoas normais, depois, enfim, acontecia na vida deles algum acontecimento, algum feito um bocadinho diferente
e passavam então a ser contadas histórias acerca da vida desses santos. E eram contadas a quem? Portanto, as pessoas não andavam na escola, não havia livros como nós temos hoje em dia, e essas histórias eram contadas nos mosteiros. E eram contadas durante o tempo em que os frades tomavam as suas refeições. Portanto, eles estavam no refeitório, tomavam as suas refeições e, enquanto comiam, ouviam as histórias das vidas de santos. Portanto, acreditava-se naquela altura que era muito importante alimentar o corpo, portanto, de alimento mesmo, a parte física, mas alimentar também a alma, com cultura, com sabedoria, com conhecimentos. Bom, só que a lenda foi evoluindo, até que chegou aos nossos dias, enfim, embora a lenda sejam histórias que já existem há muito tempo e que chegam aos nossos dias através da escrita. Inicialmente, as lendas eram contadas como? Eram passadas, dadas a conhecer como? De geração em geração e como? Havia livros em que as pessoas eram passadas de geração em geração como? Carta de flores. Não era assim tão sofisticado. Olha, mas eram passadas de geração em geração como? De avós para netos e assim sucessivamente. Porquê? Porque as famílias tinham por hábito fazer, enfim, às vezes coisas que já não são muito feitas hoje em dia, que era reunirem-se aos serões e contavam histórias uns aos outros. E, portanto, não havia livros, as pessoas contavam oralmente e as histórias passavam assim facilmente de geração em geração. O que é que aconteceu depois? Achou-se uma pena que as lendas ficassem apenas, enfim, na memória das pessoas e por que não fazer livros com essas histórias. E foi o que começou a acontecer. Portanto, as lendas que nós temos hoje em dia aparecem-nos em livros exatamente porque houve essa preocupação. Qual é que é, então, a grande característica hoje em dia das lendas? Vocês que já trabalharam a lenda de Dormes, então podem me dizer o que é uma lenda. Digam-me lá o que é uma lenda. É uma história só que É uma história. pode ser verdade ou não. Muito bem. Então, é uma história, esqueci de escrever lenda. É uma história que Pode ser verdade ou não. muito bem, pode ser Verdade ou não. Ou mentira. Vocês são ótimos a imitar. É uma história que pode ser verdade ou não. Muito bem. Porquê? Porque mistura dois tipos de acontecimentos. Que acontecimentos são esses? Porquê é que vocês dizem que pode ser verdade? Acontecimentos que diz lá, não tenhas medo de dizer. Estavas aí medo no ar, podes responder sem medo. Se errar, não faz mal. Aqui nada contra a avaliação. Então, quem sabe? Quem é que dá uma ideia? Porquê é que vocês dizem que pode ser verdade ou não? Porque mistura acontecimentos Do passado. do passado, muito bem. Do passado com Do futuro. Do presente. Não com acontecimentos falsos. falso, seja de fantasia. Muito bem, então temos acontecimentos Passados. fantasiosos, não é? E acontecimentos que podem ser, alguns deles são mesmo verdadeiros. Pronto, acontecimentos, eu vou por aqui, reais, já tenho aqui pouco espaço. É a mesma coisa que verdadeiros. E, normalmente, as lendas são muito importantes porque, para além de, enfim, nos darem a conhecer histórias que podem ser, de facto, verdadeiras ou não, como vocês disseram, também nos dão a conhecer, têm a particularidade de nos ensinar muitas coisas acerca de quê? Da região a que ela se refere. Pronto, vocês leram a lenda de Dormes. Aqui têm à vossa disposição 4 lendas da região de Ferreira do Zézere e, portanto, as lendas são importantes porque nos ensinam muito acerca da região a que se refere. E posso-vos dizer
agora vamos sentar aqui um bocadinho, posso-vos dizer que eu própria, antes de começar a escrever este texto, também aprendi muito. E queria perguntar-vos o que é que vocês fazem, em primeiro lugar, sempre que têm um trabalho para fazer. Imaginem que têm um trabalho para fazer sobre uma profissão. Pensar numa, assim, fazer a escolha. Muito bem. Mais. Imaginem que é uma profissão. Vocês escolhem uma profissão que nem conhecem muito bem, mas gostavam de saber um bocadinho mais acerca dela. Perguntar. Vão perguntar, vão estudar, vão pesquisar. Muito bem. E vão pesquisar onde? Ao dicionário. Livros, internet, ouvi falar em dicionários, muito bem. Então, podem ir buscar informação a muito lado. É ou não é? Sim. E aquilo que eu vos posso dizer é que eu também tive que ir buscar informação para fazer este texto, mas foi uma informação, enfim, privilegiada, porque eu já não tive muito que me preocupar em ir buscar essa informação veio ter comigo. Portanto, como a Fundação fez um trabalho inicial de pesquisa para me, enfim, orientar o meu trabalho de escrita. Bom, e então, por isso é que eu aprendi muito acerca desta região. Olha, primeiro aprendi ou fiquei a conhecer a existência, foi saber da existência de uma capela, que é a Capela de São Pedro do Castro, que a professora Manuela há bocadinho falou, e que era uma capela que eu desconhecia que existia. Depois fiquei a saber também que nesta região há muitas romarias, muitas festas. Fiquei a saber também que nesta região existem, por exemplo, plantas e árvores como quais? Alguém me sabe dizer assim árvores aqui típicas desta região? Aqui, assim, por exemplo, nesta altura, há uma árvore... Castanheiro. Muito bem. Os castanheiros, os sobreiros, as oliveiras também, depois dos arbustos mais a nogueira também, muito bem. Depois dos arbustos também existem as giestas, que são umas flores muito bonitas, amarelinhas, a urze, que são umas plantas mais rasteiras e que têm um tom assim rosado ou lilás. E, portanto, aprendi muitas coisas acerca desta região. E até aprendi uma curiosidade muito engraçada, que tem a ver, ou que tinha a ver na época. Antigamente as pessoas, tendo em conta a sua classe social, ou seja, se eram ricos ou se eram pobres, vestiam-se de forma diferente. Mas nós hoje em dia vestimos todos mais ou menos da mesma forma, não é? Ou de camisolas, de saias, de calças, mas anda tudo mais ou menos o mesmo estado. Antigamente era diferente. As senhoras mais ricas, por exemplo, usavam véus com pernas, as mulheres do povo e do campo usavam tecidos mais grosseiros, como as fazendas e os algodões. E uma curiosidade é que nenhuma peça de roupa tinha bolsos. Nós hoje em dia vivemos cheios de bolsos, não é? As calças têm bolsos, os casacos, os coletes, as camisolas, as saias, tudo tem bolsos. Mas eles não tinham, antigamente não havia nem roupas de homens, nem roupas de mulheres com bolsos. E eles então tinham que, para guardar os seus objetos pessoais, usavam aquilo que se chamava bolsas. As bolsas eram então usadas por homens e por mulheres e utilizavam exatamente com a função de bolsos, para guardar aquilo que precisavam de guardar, coisas pequenas, objetos pequenos, claro. Bom, portanto, houve aqui um trabalho muito grande da parte da Fundação que me ensinou muito daquilo que eu precisava para escrever esta lenda. Claro que eu não usei tudo, porque senão, se calhar, não tínhamos aqui um texto só com este número de páginas, tínhamos um texto muito mais longo. O que é que nós temos de fazer depois de fazermos uma pesquisa? É logo passar à escrita? Não. Exato. Escrever, ou seja, temos que selecionar a informação. É ou não é? Devemos escrever primeiro numa folha de rascunho, muito bem. botar as ideias. Organizar as ideias, sim senhora, e mais. E depois, quando acabar disso tudo,
Passar a limpo. Passar a limpo, pronto, e o trabalho está acabado. Está mesmo acabado para entregar à professora, ou não? Está, pronto. Então já lá vamos a essa fase. Então, comigo acontece exatamente o mesmo. Sempre que eu tenho que escrever uma história, é assim que faço. Ou faço eu o trabalho de pesquisa, ou chega-me a pesquisa feita, eu seleciono a informação que vou precisar e avanço para o trabalho de escrita. Eu disse há pouco, há outro grupo de meninos que aqui esteve antes de vocês, que às vezes sento-me, eu não escrevo diretamente no papel, às vezes registro umas ideias no papel, mas quando tenho mesmo que trabalhar, e trabalhar a sério, porque normalmente tenho um prazo para cumprir e uma data para entregar o trabalho, o que faço é sempre no computador. Às vezes, já dou assim umas horas um bocadinho tardias, já estou cansada, depois de um dia de trabalho, e as ideias não surgem logo. E queria dizer-vos que às vezes, quando vocês são deparados perante um desafio de um trabalho de escrita, por exemplo, quando têm que fazer uma composição num texto, têm logo ideias? Facilmente ou não? Às vezes, se calhar sim, depende do tema que a professora propõe ou não. Há temas mais fáceis, há temas mais difíceis. Se for para fazer um texto sobre uma imagem, é mais fácil. É mais fácil, porque a imagem também ajuda, não é? Exatamente. Bom, mas então, há pouco eu disse aos vossos colegas que quando as ideias não aparecem logo, penso numa coisa que aprendi numa formação sobre escrita, que dizia que a escrita, ao trabalhar a escrita, é como trabalhar um músculo. E quando nós precisamos de um músculo bem trabalhado, bem forte, bem fortalecido, o que é que nós temos que fazer? Musculação. Musculação. O que é fazer musculação? É treinar. Ora aí está. É treinar. E treinar, chega a treinar assim uma vez por mês? Não! Então o que é que acham que no treino como deve ser para dar resultados? 3 vezes por semana. Diariamente ou pelo menos com muita frequência por semana. Exatamente. 2, 3 vezes por semana se calhar é bom, não é? Uma vez por todos os dias será ideal, mas enfim, nem toda a gente pode fazer isso todos os dias. Bom, e a escrita é a mesma coisa. Quanto mais se escreve, mais fácil é escrever, mais ideias vamos ter e menos obstáculos vamos ter que ultrapassar. Bom, mas, mesmo assim, nada disto é fácil e nada disto sai à primeira. Ora, então, o que é escrever uma história? Escrever uma história é pegar, então, no trabalho de pesquisa, pegar as ideias e começar a escrever. Pronto. E depois, no final de algumas horas de trabalho, às vezes alguns dias ou semanas, temos um texto. Vocês têm, às vezes, meia hora para fazer um texto, ou um bocadinho menos, é ou não é? Pronto, então, se estão a fazer um teste, o texto, enfim, tem que ser ali integrado no tempo do vosso teste e, portanto, às vezes não tem assim tanto tempo quanto isso. E eu pensar e organizar, etc., depois entregar, demora um bocadinho e tem sempre um tempo, acaba por ter um bocadinho de tempo apertado. Mas quando eu acabo o meu trabalho, pronto, sinto-me aliviada, acabei o trabalho, está pronto para entregar e depois segue por uma equipa de pessoas que normalmente fazem o papel das vossas professoras. Quando vocês entregam os textos às vossas professoras, o que é que as professoras fazem com os textos? Corrigem. Ora, muito bem, pronto. Os meus textos, os textos que eu escrevo, também são habitualmente corrigidos por uma equipa de pessoas. Que fazem o quê? Corrigem os erros, pronto. À partida, eu penso que não dou erros, assim, erros ortográficos, mas posso às vezes não utilizar as palavras mais adequadas, ou às vezes, se calhar, tornar mais fácil uma frase que pode estar com uma organização mais complicada e que acaba por, depois, facilitar a compreensão do texto a quem o lê, ao público, aos leitores. E aquilo que eu vos queria mostrar com isto é que, mesmo quando os escritores escrevem, não escrevem logo tudo bem à primeira. Até como vocês na escola. Escrevem um texto, o texto é corrigido, e é corrigido para quê? Para vocês aprenderem a melhorar a vossa escrita. É a mesma coisa que acontece comigo. Portanto, quando alguém me diz, olha, se calhar é melhor mudar esta frase porque é um bocadinho mais difícil, ou se calhar esta palavra é uma palavra muito complicada para os meninos a quem se dirige esta história,
Então, a ideia é essa, é melhorar o meu trabalho. Pronto. O texto vem outra vez, com estes comentários e com estas correções, e o que é que eu faço? Melhoro o texto. Pronto, depois de melhorar, à partida está tudo bem, e o texto fica pronto. O trabalho do autor, ou seja, o meu trabalho, fica despachado. E depois? Acabou? Até chegarmos a isto. Então, o que é que falta fazer? Tem que fazer os desenhos, as ilustrações, muito bem, e mais. Só isso? A capa. O título normalmente sou eu que o ponho logo, não é? De início. Quando faço o texto, dou o título ao meu texto. E depois, como é que isto aparece aqui assim? Em formato livre. Vai onde? Lá não percebi. É a fotocopiadora. Sim, é uma espécie. Pronto, vai então umas máquinas que existem nas gráficas e que depois, enfim, depois de um trabalho todo de ilustrador e de uma parte gráfica, de design gráfico, ou seja, que compõe, que monta o quê? Que monta o texto, combina o texto com a imagem, depois em si vai para a gráfica para ser impresso e para ser então em livre, este formato que nós aqui temos. Está entendido como é que é feito o processo de então, é chegarmos a isto. Como é que você depois mete essas letras assim? Graças a Deus não sou eu, porque eu não faria nunca nada tão bem feitinho. Olha, esta parte destas letras, quem escolhe as letras é depois uma pessoa que trabalha a parte gráfica do livro. A gráfica do livro, ou seja, é o aspecto que o livro tem. É, por exemplo, esta combinação que vocês aqui veem entre texto e imagem. É, por exemplo, a escolha do tipo de letra. Porque é que esta letra é esta e não é outra qualquer. O título tem um tipo de letra. A história depois tem outro tipo de letra. O gráfico que faz também, o designer gráfico, dá destaque depois, faz enfim, desenha um texto tendo em conta as páginas. Reparem que este início aqui, esta frase inicial, é uma frase que está escrita com uma letra um bocadinho maior, exatamente para destacar esta ideia de início do texto. E depois, ao longo do livro, vamos tendo outros destaques também que são feitos da mesma forma. Estão a ver? Com a letra escrita de uma forma um bocadinho maior. Claro que nós, quando escrevemos, não podemos fazer estas, enfim, sobretudo vocês na escola, não podem, enfim, fazer estas variedades todas. Têm que fazer uma letra bonita, que tem que ser percebida pela vossa professora, e, portanto, não podem estar preocupados com isto. Mas a parte gráfica do livro também é muito importante, porque, se calhar, um livro com uma parte gráfica mais bonita e mais trabalhada, também, enfim, nos chama mais a atenção para nós o que escolhermos para ler. É ou não é? Quando vocês vão à biblioteca escolher um livro para ler, escolhem com base em quê? Às vezes, porque alguém que leu e vos disse que era interessante ler, não é? Ou porque a professora fez uma sugestão de leitura, ou se não têm nenhuma recomendação, como é que fazem? Escolhem um qualquer, ou pelo título, ou às vezes pela capa, ou exatamente, pela ilustração da capa, é muito importante. Muito bem. Então, agora queria dizer-vos o seguinte, eu não vos vou ler esta história. Esta história vai ser lida depois por vocês. Eu estou aqui apenas para vos ajudar a descobrir esta história. E esta história tem como título A Lenda do Araveiro. O título, que às vezes, enfim, nós colocamos numa história e que pode não parecer, pode parecer um elemento do texto, porque, portanto, é um elemento muito importante. Porquê? Porque o título tem que ser um elemento muito importante no texto. Porque é uma frase que significa o que é que significa o texto. Então vou pegar aqui o quadro. O que é que significa o texto? Então, o título é um elemento muito importante.
quando escolhemos para um texto que fazemos, devemos ter muitos cuidados, não é? Dedicado ao texto. Indica? Dedicado. Dedicado. Dedicado Ao texto. ao texto. Muito bem. Ao texto. Então vamos lá. Dedicado ao texto. Por isso é que às vezes é melhor. O significado do texto. Muito bem. Por isso é que às vezes é sempre melhor fazermos o quê? Escolhermos o título quando? Antes ou depois? No fim. Eu também acho que é no fim. Eu também gosto mais de colocar os textos, os títulos só no final da escrita do texto. Parece-me que às vezes quando o título é escolhido inicialmente, o que é que acaba por acontecer? Depois a história não respeita muito bem o título, exatamente, não está bem de acordo com o título. Muito bem. Ora, nós temos como título desta lenda a lenda Do arado. do arado De ouro. de ouro. Este é o título. E agora, como vocês não conhecem esta história, quero que, através do título, me façam sugestões de ideias, de pistas que estão relatadas nesta história. O que é um arado? Ora, muito bem. Uma boa pergunta para começarmos. O que é um arado? Alguém sabe? Ninguém sabe. Pronto. Então o arado é este instrumento que vocês aqui veem na capa do livro e que neste caso é de ouro, por isso é que ele tem assim este aspecto dourado, e que era utilizado para lavrar a terra, para preparar a terra antes de ser semeada ou plantada. Era puxado por pessoas ou por animais e ia preparando, revolvendo a terra para preparar depois para fazer as sementeiras. Hoje em dia já não se utilizam os arados, utilizam-se as máquinas, exatamente, que têm uns instrumentos equivalentes ao arado e que preparam a terra exatamente para essa finalidade também. Bom, então, depois de explicar o que é um arado, agora parece-me que já está toda a gente esclarecida para dar pistas para esta história. É uma lenda. É uma lenda, muito bem. Fala sobre o arado. Fala sobre um arado. Então temos Dourado. agora uma história sobre O arado dourado. mais. É pouco. Não chega para escrevermos uma história. Depois não. Mais ideias. Sem medo. Depois chega o dedo no ar e depois não falas. Então, mais ideias. Quem sabe mais ideias? Dá Diz lá. para plantar sementes. Para plantar. O arado não planta. Prepara a terra. Então, vamos escrever lavrar a terra. Lavrar a terra. Mais ideias. A capa também pode ajudar. Dá explicar porque é um arado. Explicar o que é um arado. Já estava explicado. Cultivo Olha, da terra. Isto chegava para vocês escreverem uma história? Não. Nem pensar. Tinham muito para trabalhar ainda. Diz lá. As duas crianças encontram o arado no campo. Muito bem. Pronto. Essa ideia não nos é dada logo pelo título, mas é complementada pela ilustração, pela imagem da capa. Ora, então, vais repetir duas crianças que são o quê? Dois adolescentes. Olha, vão funcionar aqui com o quê? Dois irmãos. Dois irmãos, pode ser. Mas o que é que são em relação à história? As Personagens. principais. Então temos as personagens principais, também me parece bem, estão destacadas na capa. São o quê então? Quem são? Irmãos. São irmãos. Os irmãos. Irmãos, temos um rapaz e uma rapariga. Muito bem. E eles fizeram o quê então? O que é que vocês me disseram há pouco? Descobriram um arado de ouro no
Isso é uma pergunta? São. Para quê? Não posso dizer. Vocês é que vão ter que organizar a trabalhar. Que quando encontraram o dourado foram utilizados e levaram para casa. Foram utilizados para quê? Para levar pedras. Para quê? Para fazer uma fogueira. Pedras para fazer uma fogueira não é nada boa ideia. Para uma fogueira. Para fazer uns canteiros, pode ser. Então vá. Ora, então, arado. Para transportar pedras. Olhem, vamos lá pensar um bocadinho mais. Só canteiros e qualquer coisa um bocadinho mais imponente. Uma casa, pode ser. Uma vedação. Sim, um edifício. Uma casa. Pedras para a construção. Uma garagem de brincar. Este tempo. Não parece? Bom, temos quase tudo. Temos personagens, já temos a ação, temos aqui um objeto importante que é o arado de ouro, a utilidade que foi dada. Agora faltam-nos aqui dois elementos importantes ainda. Onde é que eles estão? Onde? Muito bem. No campo. No campo. Perdidos. Não. Na floresta. Local, campo, também podemos pôr floresta, /floresta, muito bem. E no tempo, sim senhora. O que é que trabalhava bem o português? No inverno. No inverno. No inverno, pode ser à tarde. Olha, e vocês que já leram e já trabalharam a lenda de Dornes, digam-me lá uma coisa. É possível, pronto, nós podemos dizer inverno, à tarde, podemos ter dito de manhã, na primavera, é indiferente. Podemos indicar uma data concreta destes acontecimentos ou não? Sim, podemos. Nas lendas? Não. Porque nós sabemos se é verdade ou não. Então, o que é que podemos dizer? Podemos deixar, então, o tempo quê? Certo ou não? Não. Ou querem uma data? Não. Sim. Pensem lá nessas histórias. 1110. 1110, pode ser. Pronto, 1110. Ora, muito bem. Então, temos tudo aquilo de que vocês precisam para fazer uma história. Pronto, é quase como se tivesse aqui uma pesquisa feita. Não é bem uma pesquisa, mas vocês têm aqui quase uma planificação do texto. Do vosso texto. Pronto. E é isso que vão fazer. Eu vou deixar-vos este desafio. Vão ver o quê? Vou deixar este desafio às vossas professoras. Elas depois vão fazer um texto convosco, ou cada um faz um texto, e eu depois quero saber se vocês foram capazes de fazer este texto com estas ideias todas que aqui deram. Está bem? O que eu vos posso dizer é que a história que vocês vão fazer tem algumas coisas em comum com a lenda do arado de ouro que eu escrevi. Outras, completamente diferentes. Está bem? Depois, quando lerem, vão perceber quais vão ser as diferenças e quais vão ser os pontos comuns. Doem só um bocadinho. Posso ler? Já vou ler um bocadinho. Muito pouco. Vou ler muito pouco. Porque eu queria mesmo que vocês depois fossem à descoberta por vocês próprios desta história. Está bem? Bom, então, isto depois vai ser entregue às vossas professoras, com as vossas ideias, espero que estejam a minha letra, para depois, se tiverem a oportunidade, trabalharem então esta história que vocês ajudaram aqui a construir em conjunto. Está bem? Bom, e
vocês pediram para ler esta história, a história, como já vos disse, não vou propriamente ler, vou ler um bocadinho desta história, porque também gosto que vocês depois sejam vocês a descobrir a história. Se eu ler agora, depois se calhar vocês já não têm muita vontade de voltar a ler. E assim vou deixar-vos só aqui uma pista. Uma pista que vem no fim. Vou ler-vos mesmo exatamente o final desta história. Pode ser? É bom. Eu vou mostrar-vos as imagens e tudo. Está bem? Eu sei que vocês gostam de ver as imagens. Já porque eu me esqueci de fazer. Então vamos lá. Nem assim o homem desistiu, mas nunca teve sucesso. Outros vieram depois dele, mas também nada conseguiram. O arado nunca mais foi encontrado por ninguém. E diz-se que a culpa foi do homem, que em vez de agradecer a Deus a sorte que tinha tido, se mostrou orgulhoso de ter encontrado aquele tesouro. Vamos avançar para a última página. E tanto assim foi, que ainda hoje o arado de ouro continua mergulhado no fundo do rio. Com a construção da barragem de Castelo de Bode, muito tempo depois destes acontecimentos nas águas do Zeza, subiram de tal modo que este tesouro repousa agora a centenas de metros de profundidade. Então, digam lá o que é que aconteceu. Que tesouro é este que fala esta lenda? O arado de ouro. Está onde este arado de ouro? No rio? Será verdade? Olha, centenas de metros de profundidade. Precisamos de um submarino para ir lá. Precisamos mesmo. Digam-me lá uma coisa. Será verdade? Não. Pode ser. Alguém sabe? Eu acho que sim. Então o melhor é pensarem no seguinte: quando forem dar um mergulho ao rio, tenham cuidado para não bater com a cabeça no arado de ouro. Muito obrigada. Agora, se quiserem fazer alguma pergunta, podem fazer as perguntas. Espero que tenham gostado da apresentação do livro. Ninguém tem curiosidades muitas. O César é assim tão fundo. Deve haver partes muito fundas mesmo. Não sabe a beleza. Não sabe como é que se vai tirar uma É isso mesmo. Queres fazer uma pergunta? Lá estará. O que se diz aqui é que nunca mais ninguém conseguiu e, portanto, ele estará lá. A existir, ele estará lá no fundo do rio. Há uma maneira de Os meninos que encontraram foram estes, quer dizer, estão aqui representados desta forma. Se calhar, se fosse eu fazer uma ilustração, não faria assim. Nada também, de certeza absoluta. Para ir até lá ao fundo é necessário um fato daqueles mergulhadores. Sim, um fato de mergulhador com os vossos Então, mais perguntas. Claro, o que quiserem. A ideia base está lá, mas podem acrescentar o que quiserem. Às vezes a produção não chega muito pouco ainda, não é? Fazer o texto. Vocês têm que escolher esta coisa, não vão escrever na palavras, não é? Então, mais perguntas não há? Queres fazer uma pergunta? Não? Pronto, então se não há mais perguntas, uma salva de palmas para o agradecimento.
vezes há cerca de 25 anos, mais ou menos, e porque os meus sogros têm uma casa cá e usam a casa como casa de férias. E, portanto, acaba por ser um sítio onde toda a família do meu marido se reúne. E somos muitos, portanto, é uma casa ótima, onde nos reunimos sempre todos no verão. É ótimo.